Irmãos, boa noite a todos, que a graça do Senhor e a sua paz seja sobre a sua igreja. Meus queridos irmãos, enquanto as crianças se encaminham para fora, a fim de serem instruídas também com a palavra do Senhor ali no salão, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, e hoje nós haveremos de expor os versículos 14 a 16, versículos muito conhecidos de todos nós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Meus irmãos, antes de a tecnologia chegar a tal sofisticação que temos hoje, com os satélites, o GPS, o radar e tantos instrumentos que, por meio de programas, de computadores, do uso da informática, norteiam os navios no seio dos mares, atravessando os oceanos, cortando o mar e ligando continentes, os navegadores passavam grandes aflições, principalmente naquelas noites escuras, quando as estrelas não podiam ser observadas, já que eles se guiavam pelas estrelas, pelas constelações, e naqueles momentos de escuridão, eles se viam sempre em grandes perigos, em momentos de ansiedade, de crise em um navio, porque poderiam topar com iceberg, como aconteceu com o famoso Titanic, poderiam entrar em lugares em que o mar é revolto, em enseadas rasas, em que o navio haveria de encalhar ou quebrar o seu casco, enfim, muitos perigos se avizinhavam em noites escuras. E antes, como eu disse, da tecnologia avançar tanto para estes instrumentos modernos de navegação, as pessoas já na antiguidade tiveram a ideia de construir nas baías, nos lugares mais perigosos, naqueles lugares em que o mar revolto poderia lançar os navios contra as pedras, contra as falésias, contra as praias, construções muito altas, em que lá em seu topo daquelas torres eram iluminados fachos de luz, os famosos faróis, e por meio daquela luz, brilhando na noite escura e tenebrosa, os marinheiros encontravam segurança. Deus é nossa luz, Jesus é nossa luz, mas nós fomos colocados por Deus e por Jesus para sermos tais como estes faróis para a vida de outros. Nós somos também luz. E é isso que diz o texto que agora vamos ler. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, quando chegamos a este ponto do Sermão da Montanha, nós devemos nos lembrar que o Senhor declarou que todos aqueles que foram alcançados pela sua graça, que tiveram o seu coração transformado pela sua graça em um coração abatido, contrito, humilde, um coração arrependido, um coração sincero e limpo, um coração capaz de exercer perdão e misericórdia para com os ofensores, um coração manso e dependente do Senhor, um coração que deseja com toda intensidade a santidade, a justiça de Deus, um coração transformado pelo Senhor. Estas pessoas sofrerão uma reação não tão agradável por parte do mundo. A última bem-aventurança nos mostra isto, lá nos versículos 10 e 11 e 12. Ali Jesus diz que na medida em que nosso coração é transformado, que temos uma relação correta com o Senhor e Deus, que temos uma relação correta com o nosso próximo, o mundo haverá de nos perseguir por causa de Cristo
e por causa da nossa prática da justiça em Cristo. Jesus, então, diante deste desafio de sermos instrumentos da bênção de Deus no mundo, porque somos bem-aventurados, porque somos abençoados, ele passa a instruir os seus filhos, os seus discípulos, melhor dizendo, a como lidarem com um mundo hostil. O mundo, meus irmãos, é hostil à igreja, mas a reação da igreja não deve ser nem de atacar o mundo, nem de se acovardar diante dos ataques do mundo. Jesus usa, então, dois emblemas para, através dessas figuras, dessas metáforas, destes símbolos, apontar qual deve ser a reação dos crentes diante do mundo, qual a tarefa que eles desempenham no mundo, qual a missão que eles têm diante deste mundo tenebroso e hostil, deste mundo que se coloca como um inimigo e um adversário da verdade de Deus, de Cristo e do Santo Evangelho. A missão da igreja neste mundo é ser sal, versículo 13 do capítulo 5, que nós já vimos, e ser luz, versículos 14 a 16. A missão dos filhos do reino no mundo. Nós vimos, queridos irmãos, que o sal e a luz se complementam, mas Jesus usa essas duas figuras porque, embora sejam complementares e quase idênticas, elas têm algumas diferenças, e as diferenças devem ser salientadas. Sabemos que o sal e a luz são elementos que trazem profunda influência e mudança aonde quer que chegam. Uma sala iluminada, ela dissipa as trevas, da mesma forma que um alimento salgado, ele dissipa a corrupção. No entanto, no que se difere o sal da luz? Jesus não usa em vão estes dois exemplos, estas duas figuras que retratam a missão dos filhos do reino no mundo. O sal, queridos irmãos, é lançado aqui como exemplo da função negativa da igreja. Isso significa aquilo que a igreja deve combater no mundo, aquilo que a igreja deve evitar e negar no mundo. Tal como vai nos explicar mais tarde e mais adiante no Evangelho o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra carne ou sangue. Isso significa que não devemos combater pessoas, mas nossa luta é contra a corrupção do mundo causada pelo tentador, causada pela ação do pecado nos homens, que por sua vez é estimulado pelo diabo. O sal tem uma função negativa de impedir a deterioração do mundo. Meus irmãos, nós não temos como evitar a corrupção do mundo. O único que haverá de evitar a corrupção, de extinguir as consequências do pecado, que são a culpa, a corrupção e a miséria do pecado, o único que fará isto é Jesus, quando ele voltar em sua glória. Mas enquanto Jesus não vem, mesmo que o pecado esteja presente no mundo, é dever e missão da igreja evitar o avanço, a propagação e a deterioração que o pecado causa na terra, na vida das pessoas, nas famílias e no mundo em que vivemos. Esta é a função do sal, uma função negativa, de impedir o avanço do mal. E também a maneira de agir do sal é diferente da luz. O sal age secretamente. Quando espalhamos um punhado de sal em um pedaço de carne, nós não percebemos como o sal penetra naquele alimento, como o sal age produzindo a conservação daquele elemento, evitando a propagação dos micro-organismos. É uma ação secreta, interna, invisível aos nossos olhos. Assim também age a igreja. Mesmo que não sejamos notados ou percebidos pelo mundo, o simples fato de haver uma igreja fiel a Jesus, de um povo que, embora pecador, confesse os seus pecados, siga o Evangelho e busque andar nos caminhos do Evangelho, isto já produz na sociedade e no mundo efeitos que não podemos nem perceber, mas que são verdadeiros e que têm resultados
tangíveis, resultados práticos. O sal age negativamente, impedindo a corrupção, age secretamente, de maneira interna e profunda. Mas a luz não é assim. Jesus nos mostra então as funções da luz, da igreja comparada a uma luz. E a primeira função da luz é iluminar, através do Evangelho de Cristo, aqueles que estão em trevas. A luz tem, diferentemente do sal, uma função positiva. Ela não vem para impedir a corrupção, para negar o erro, para denunciar o pecado. A igreja faz isso como sal, mas agora como luz, ela vem para afirmar a verdade, para praticar o bem, para andar na justiça, para fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Também, diferentemente do sal, e vejam, meus irmãos, que estas duas figuras, elas se complementam. A luz age de forma aberta e pública. Jesus vai deixar isso claro com os dois exemplos que ele dá, conforme veremos à frente no sermão. A luz deve ser colocada em um lugar de destaque, um lugar alto. Como disse no início deste sermão, na introdução do sermão, usando um exemplo de iluminação que guia os nautas nas águas do mar em momentos de trevas, um farol deve ser uma torre alta, e a luz do farol deve ser colocado no seu cume e não em sua base. A luz manifesta-se de forma aberta e pública. E Jesus então declara: vós sois a luz do mundo. No sermão anterior eu já apontei para estes fatos, que o vós sois indica uma nova condição, uma situação nova que nós temos em Cristo. Jesus não usa mais uma vez um verbo no imperativo, não é uma ordem. Jesus não diz, vocês devem ser luz. Não, vocês já são luz. Somos luz no Senhor. No momento em que o Evangelho nos atrai, no momento em que cremos no Senhor Jesus, nós somos transportados para o reino da sua luz, conforme diz Pedro em sua carta, no capítulo 2, versículo 9 da primeira epístola. Nós somos luz em Cristo. Esta é uma condição que os cristãos já possuem e já usufruem. É um direito que temos por fazermos parte de Cristo, sendo unidos a Ele pelo Evangelho e pelo Espírito. Percebam também, meus irmãos, que esta condição não é singular, é o vós, a igreja é luz, o povo de Deus é luz. Obviamente que cada crente, de per si, individualmente, é também luz do Senhor, mas esta luz brilha com maior intensidade, com mais fulgor, com mais calor, com vibração, quando ela brilha como um todo, como uma igreja. É por isso que Jesus fala aos discípulos coletivamente: vós sois. É um status novo, uma condição nova que temos em Cristo, e uma condição que é dada à igreja no mundo. Não uma luz que brilha isolada, mas uma luz que brilha no mundo. E o que indica esta figura nas Escrituras? O que significa nas Escrituras o ser luz? Pelo menos 3 características fundamentais são encontradas nas Escrituras. Em primeiro lugar, meus irmãos, a figura da luz é usada para indicar o verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, quando Jesus diz que a sua igreja é luz, ele está dizendo, a igreja é portadora da verdade, porque a igreja se alicerça na palavra de Deus. No Salmo 36, no versículo 9, essa ideia nos é colocada, quando ali Davi declara: pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Percebam, meus irmãos, que todas as ideias, filosofias e concepções humanas, à luz da mente humana, fora da luz de Deus, que é a sua palavra, não passam de trevas. A luz indica o conhecimento da verdade do Evangelho, da revelação que Deus dá a respeito de si mesmo, a respeito do homem e a respeito dos seus planos.
Mas mais do que isto, a luz não deve ser tomada apenas em um aspecto intelectual, como a verdade de Deus. A palavra de Deus, conforme lemos em nossa liturgia, em Efésios, no capítulo 5, nos versos 8 e 9, indicam que a figura da luz está relacionada ao aspecto ético da vida cristã. Luz, portanto, diz respeito, aponta para o procedimento segundo a verdade. Não apenas o conhecer a verdade, mas andar na verdade. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 8 e 9: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E o que significa aqui luz? Ele declara no verso 9: porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Há este aspecto intelectual, há este aspecto moral. Ser luz é ser alguém bom, não uma bondade humana, mas uma bondade que procede do Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração. Ser luz é ser justo, andar segundo a palavra de Deus, praticar esta palavra, amar a Deus, amar ao próximo. E finalmente, meus irmãos, há um aspecto emocional também, intelectual, moral e emocional. Porque a luz nas Escrituras simboliza um estado de iluminação que nos leva à plena felicidade e alegria. Andar na luz é ser alegre, é ter um coração cheio de gozo celestial. O salmista declara essa verdade no Salmo 97, no versículo 11, quando ele diz: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. O que significa, portanto, a luz? Em suma, conforme diz o Salmo 27, versículo 1, a luz, ela representa todas as bênçãos da salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Tal como o marinheiro na noite escura, quando vê à sua frente o farol, ele pode dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não temerei mal algum. Não temerei. Uma luz que transforma a mente, uma luz que transforma a conduta, uma luz que inunda o coração de felicidade, de alegria. Esta é a luz de Deus, e esta luz é declarada, nos é concedida. Nós somos feitos filhos da luz, em contraposição às trevas. Se a luz é sabedoria, as trevas simbolizam ignorância. Se a luz é o andar justo e bondoso, as trevas simbolizam a depravação moral. Se a luz indica alegria e felicidade, as trevas indicam desespero, tormento. Esta luz, queridos irmãos, nos é dada, porque a luz procede do próprio Deus. A Bíblia não diz apenas que Deus tem luz. Em 1 João 1,5 é declarado: porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus é a própria fonte desta luz. Deus é a fonte da verdade e da sabedoria. Deus é a fonte da bondade e da justiça. E Deus é a fonte da felicidade, da alegria e da paz. É isto que significa ser luz, é ter acesso a estas grandes bênçãos. Também, conforme lemos na carta, melhor dizendo, não na carta, mas agora no Evangelho de João, Cristo é a luz do mundo. Jesus declarou isso em João 8,12, Ele é a luz do mundo. Mas em João 1, na abertura, no prólogo do Evangelho, o evangelista nos diz, nos versículos 4 e 5, que a vida estava nele, no Verbo de Deus, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Onde Cristo manifesta a sua luz, há transformação de mente, verdade e sabedoria brilham, há transformação de vida, bondade e justiça passam a adornar o nosso caminhar, há transformação do coração, porque o coração se enche de júbilo e os lábios não podem conter o riso da alegria que vem do Espírito. Ele é a luz. E mais adiante no versículo 9 diz: João Batista não era luz, mas ele veio para testificar da luz. Então diz o evangelista, a saber,
a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. E chegamos então no ponto: Deus, que é luz, envia sua luz pelo Filho, para que o Filho nos ilumine com esta luz, para que o Filho nos dê as bênçãos da comunhão com Deus, para que o Filho faça brilhar em nós a glória de Deus. O que é esta glória de Deus, reverendo? O que é esta glória de Deus, pastor? Uma vida cheia de verdade, de sabedoria e de conhecimento da palavra, uma vida que se manifesta em bondade, justiça e piedade para com o Senhor, uma vida alegre e feliz. O Espírito Santo nos ilumina com a luz do Senhor, conforme está em Efésios 1,18, e ao nos iluminar, o mesmo Deus que na criação fez surgir a luz material, quando disse: haja luz, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,6, ele faz resplandecer a glória da sua luz em nossos corações. É esta luz que nós somos. Portanto, meus irmãos, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o sol. Eles têm luz própria, eles são a própria verdade, a própria sabedoria, eles são a própria bondade, justiça e perfeição. O Deus Trino é esta luz, e nós refletimos a luz de Deus, tal como a lua reflete a luz do sol. Deus faz com que essa luz penetre em nossa vida e brilhe em nosso coração. E ao fazer isto, queridos irmãos, Deus visa não apenas nos abençoar com a sua presença. Os crentes são colocados agora no mundo para refletirem a glória da luz de Deus, pelo seu falar, pelo seu viver e pela simples presença de Deus neles. O grande teólogo e pastor, falecido há pouco tempo, americano R.C. Sproul, em seu comentário sobre Mateus, conta uma história de que quando ele era seminarista, um amigo dele, filho de missionários americanos na África, mostrou uma foto de uma tribo em que seu pai era um missionário. E ali haviam vários nativos africanos com aquelas roupas típicas, todos muito parecidos, homens fortes, negros, todos iguais. E aí ele mostrou para o Sproul e falou: aqui há pessoas crentes e pessoas não crentes. Você sabe quais são as crentes? E Sproul olhou para a foto atentamente e falou: este. Ele falou: de fato. Por que você sabe que são eles? Porque eles estão alegres, porque o rosto deles demonstra gozo, alegria, porque eles brilham. Queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, a luz de Deus em nós manifesta em nossa vida uma mudança no falar, porque passamos a falar do Evangelho de Deus, uma mudança no viver, porque começamos a viver segundo essa verdade que cremos, em justiça, em bondade, em santidade, uma mudança no nosso ser, porque o coração alegre aformoseia, faz brilhar o rosto, Portanto, os filhos de Deus têm uma missão de iluminar com a luz do Evangelho de Cristo aqueles que estão em trevas. O segundo ponto que observamos a partir da segunda parte do versículo 14 e no versículo 15 é que os filhos de Deus manifestam a luz do Senhor Jesus onde quer que estejam, em todo lugar que o Senhor os colocar. Jesus declara isso agora com duas figuras que apontam para duas características daqueles que tiveram sua vida transformada pela luz do Evangelho e que agora são manifestadores, propagadores, refletores dessa luz. A primeira característica é que os seguidores de Cristo devem ser visíveis aos homens. E a segunda característica é que os seguidores de Cristo devem ser radiantes ao manifestar essa luz. Eles devem estar na luz e também devem emitir raios de luz. Há uma declaração interessantíssima do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João, no capítulo 5, no verso 35, quando Jesus fala a respeito de João Batista. E Jesus, dando testemunho sobre João Batista, sobre quem ele foi, sobre a sua vida e ministério, ele diz sobre João: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. No versículo
8 do capítulo 1, é dito que João não era propriamente a luz, mas agora Jesus declara, ele era uma lâmpada, ele não era fonte de luz, mas ele era uma lâmpada que manifestava, que canalizava esta luz do Senhor, uma lâmpada que ardia e que iluminava. Meus irmãos, ninguém ilumina antes de arder. O que eu quero dizer com isto? Na antiguidade as lâmpadas não eram de luz elétrica, mas eram luzes produzidas pela combustão de algum material inflamável. Você colocava ali um pavio, colocava um óleo, não tinha fósforo também, né? Devia ser difícil riscar. Batia 2 pedrinhas, uma pederneira, as fagulhas levavam aquele pavio a pegar fogo e ardia aquela substância, e na medida em que o azeite ardia e queimava, a luz brilhava. Não é possível iluminar sem antes arder. Jesus, ao declarar que João era a lâmpada que ardia e iluminava, ele declara aqui que João, ele vivia uma vida de consagração e santificação ao Senhor. Ele ardia porque o Espírito Santo consumia nele as suas impurezas. Ele ardia porque o fogo purificador de Deus agia na vida dele, o transformando. Ele se expunha à luz, e na medida em que ele se expunha à luz, ele também brilhava. Não é possível iluminar sem antes arder. E aqui o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, nos ilustra estas verdades com 2 exemplos. Em primeiro lugar, a cidade no monte. É óbvio, meus irmãos, que naquela época, construir uma cidade no monte era algo muito mais seguro. O monte dava à cidade uma visão estratégica, que permitia àqueles que estavam em suas torres e muralhas verem de longe os inimigos, prepararem-se para as guerras, se protegerem das adversidades. Mas tanto quanto protegia, o monte também expõe, porque na noite, quando a cidade estava iluminada, os inimigos a observavam, e ela não podia ver os inimigos espreitando pelas sombras. Jesus nos chama, neste primeiro exemplo, a atenção para o fato de que os crentes, como luz do mundo, devem se expor, devem manifestar a luz do Senhor, devem fazer sua vida brilhar pela prática da verdade. Não devem temer em emitir, quando necessário for, de maneira polida, educada, as suas opiniões, mesmo sabendo que o mundo odeia a verdade. Não devem se omitir em praticar o bem, mesmo quando todos ao nosso redor nos constrange a fazer o mal, a sermos omissos e rebeldes. Isso é muito comum no meio dos adolescentes, no meio estudantil, onde os adolescentes agem em grupos, e o grupo então impulsiona um garoto, impulsiona uma moça a uma atitude. E ser cristão, quando o grupo nos constrange, é mais difícil, mas aí nós agimos como uma cidade colocada num alto monte, que no meio das trevas se expõe, mas ao se expor, ela também está num lugar seguro, ela está debaixo da proteção do Senhor. O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso monte seguro. É isso que este exemplo significa, meus queridos irmãos. Daniel, que declara sobre os últimos dias, no capítulo 12, no versículo 3, que os sábios dos últimos dias, eles iluminariam a muitos com o conhecimento, claramente uma profecia sobre o Evangelho, sobre a proclamação a respeito de Cristo, e por causa deles, eles brilhariam cada dia mais. Também o apóstolo Paulo, escrevendo sobre o fim dos tempos, da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 5, nos chama a atenção para o nosso dever de nos expormos, de brilharmos em meio a um mundo corrupto, a um mundo mau. O apóstolo então declara em 1 Tessalonicenses 5:5: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos como uma cidade iluminada, colocada sobre uma colina.
Alguns intérpretes chegam a dizer que esta referência que Jesus faz à cidade iluminada na colina é um eco das profecias de Isaías, como diz o teólogo D.A. Carson, que fala da nova Jerusalém, do novo Monte Sião, que é espiritual, que é a sua igreja. Esta cidade que foi constituída para iluminar os povos, as nações, as tribos e todas as raças dos homens, pela luz do santo evangelho. E onde está a igreja de Deus? Ali foi constituída essa santa cidade, iluminada sobre a colina. Devemos brilhar. O segundo exemplo agora sai deste ambiente macro e nos chama a atenção para as responsabilidades particulares. O segundo exemplo fala de que os crentes devem manifestar esta luz na sua própria casa, na sua área de influência. Eles devem ser elementos iluminadores onde quer que o Senhor os colocou. Já disse a respeito das lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas que vemos nos filmes de Aladim. Nem sei se tem mais filme, acho que hoje só desenho do Aladim, mas aquelas lâmpadas que eram recipientes que se colocava o azeite, na sua pontinha um pavio, e que elas iluminavam. Diz o Senhor Jesus: não se acende uma lâmpada, uma candeia é essa lâmpada, esse jarrinho, esse recipiente, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um alqueire, que era uma espécie de recipiente também, uma bacia, mas feita de palha, em que era medido trigo. Você não pega uma lâmpada e coloca debaixo de um balde, não faz sentido. Você mandar aquela pessoa que constrói a sua casa instalar o bocal da lâmpada no chão para você colocar a cama por cima, tem sentido isso? Esta figura que Jesus usa nos dias dele, não tem sentido nenhum. Você vai acender ali e o quarto permanecerá em trevas. A lâmpada deve ser colocada, melhor dizendo, no velador, que eram superfícies mais altas em que a lâmpada ficava, como pequenas prateleiras, ou então penduradas no teto da casa. E esta lâmpada, então, colocada no lugar certo, iluminará toda a casa. Aí você me pergunta: pastor, luz faz curva? Porque se eu acendo a luz da cozinha, não ilumina o banheiro. Ilumina? Se a porta estiver fechada, luz não faz curva. Se eu acendo a luz da sala, não ilumina o quarto. Meus irmãos, lembrem-se que Jesus está num contexto cultural muito diferente do nosso. As casas da Palestina, da Galileia, nos dias de Jesus, sabe quantos cômodos tinham? Um cômodo. Banheiro não existia naquela época, né? Então, era um cômodo. Ali dentro daquele cômodo, havia de um lado da casa um fogão, onde as coisas eram cozinhadas. Às vezes o fogão ficava do lado de fora, os fornos de barro ficavam do lado de fora, às vezes dentro, na maioria das vezes do lado de fora, as camas e uma mesa, só. E ali naquela casa, para não se consumir muito azeite, tendo em vista que o azeite era um elemento nobre e caro, a luz era colocada e toda a casa era iluminada por aquela única lâmpada. Que pobreza, hein, pastor? Veja que Jesus usa este exemplo para ilustrar o ambiente em que vivemos. Talvez esta pobreza de ausência de luz está no lugar em que você trabalha. Talvez essa miséria, essa situação precária está na sala que você estuda na escola, na faculdade. Talvez seja a sua própria família, esta casa precária e pobre, na qual Deus colocou uma única luz, você, para iluminar toda a casa. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu preciso que você vá lá falar do evangelho para fulano. Meu Deus do céu, então eu sou a luz que ilumina o mundo? Não, Deus colocou você naquele ambiente. A casa aqui, meus irmãos, representa a área de influência, ou o local onde Deus te colocou para ser lâmpada, para ser luz, para ser um agente transformador de vidas. Mas lembrem-se do que Jesus disse a respeito de João: ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Crente que não arde pelo fogo e pelo poder de Deus, não ilumina. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que foi um homem muito importante na luta contra o nazismo e foi morto por Hitler,
que organizou comunidades cristãs para resistirem ao nazismo, que influenciava as igrejas na Alemanha nas décadas de 30 e 40 a seguirem o nazismo e praticarem as práticas nazistas, e eles resistiram como uma comunidade fiel ao Senhor Jesus. Ele declarou sobre aquelas condutas que eles tinham: uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. O homem que disse isso, passado algum tempo, foi enforcado a mando de Hitler. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. Como igreja, somos uma grande cidade colocada no monte, para que os homens vejam a glória de Deus através de nós. Mas agora vejam um exemplo individual. Como lâmpada, cada um de nós é colocado em uma casa pequena, em um ambiente menor, para sermos luz do Senhor, onde quer que o Senhor nos colocou para brilhar. Finalmente, meus irmãos, chegamos à conclusão, versículo 16, que inicia-se com uma conjunção exatamente de conclusão, assim, portanto. E nesta conclusão, além de vermos que a missão dos filhos de Deus é iluminar com a luz do Evangelho os que estão em trevas, além de vermos nos versículos 15 e no final do versículo 14, que devemos manifestar a luz do Senhor, aonde quer que o Senhor nos colocar, nós aprendemos que é nosso dever, como luz do Senhor, glorificar o Pai Celestial pela prática das boas obras. E esta conclusão nos leva aqui a duas colocações importantes por parte do Senhor Jesus: como ser luz e para que ser luz. São estas duas indagações que provavelmente estavam na mente dos discípulos e podem ser indagações que venham à nossa mente nesta noite, que Jesus responde no versículo 16: como deve brilhar a luz dos crentes? Meus irmãos, Jesus declara que nós fazemos a luz do Senhor brilhar em nós, diante dos homens, pela prática das boas obras. Quando praticamos boas obras, a luz de Deus brilha em nós. Pedro declara isto quando escreve a igrejas perseguidas, igrejas que viviam um momento de terrível crise, porque o mundo ao seu redor trazia perseguição e até morte de alguns irmãos. E Pedro, escrevendo aquelas igrejas, conforme está em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu entendo que esse dia da visitação é o dia em que Deus, através do nosso testemunho, e até mesmo em alguns momentos, através do nosso sofrimento em favor da verdade, da justiça e da bondade, somos usados pelo Senhor para que o Espírito Santo visite aqueles que veem a luz do Senhor em nós. Mantenham-se fiéis na prática das boas obras. Infelizmente, o mundo entende boas obras apenas como obras de assistencialismo. Não vou dizer nem caridade, porque a caridade tem a ver com amor cristão para com o próximo, mas de simples assistencialismo. Mas não é isso que o nosso Senhor Jesus e a Bíblia fala sobre boas obras. Boas obras, meus irmãos, são condutas em relação a Deus e aos homens, de acordo com a lei do Senhor e feitas de coração. Isso são boas obras. Agir com boas obras é a maneira de iluminarmos nossa vida e manifestarmos a luz do Senhor aos outros. Falando do Evangelho, e nisso louvamos e glorificamos a Deus, cantando louvores ao Senhor, manifestando nossa fé e sinceridade em servir ao Senhor, demonstrando com nossas atitudes amor ao próximo e até mesmo para com aqueles que são nossos inimigos, que querem o nosso mal, sendo cordiais, dispostos a perdoar, dispostos a andar uma milha a mais com aqueles que ficaram contra nós. Portanto, meus irmãos, estas boas obras no meio da igreja e para com os ímpios em especial, são o como
glorificar ao Senhor, o como fazer brilhar a luz do Senhor através de nós. Para que deve brilhar a luz dos crentes? Na medida em que avançarmos no Sermão da Montanha, como ficou claro na exposição que os adolescentes fizeram de alguns princípios da vida espiritual hoje pela manhã, no capítulo 6, nós sabemos que devemos nos guardar de praticar a nossa justiça diante dos homens, para sermos vistos por eles, Mateus 6, 1, porque desta forma não teremos o galardão celestial. No entanto, não praticar para sermos vistos pelos homens não quer dizer que devamos ficar invisíveis, porque a luz do Senhor deve brilhar em nós, não para o nosso proveito e orgulho, não para a nossa vanglória, mas para a glória de Deus. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória de Deus é o motivo principal de nossa vida. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, isto é, nas coisas mais básicas e até insignificantes da vida, ou façais qualquer outra coisa, tudo devemos fazer para a glória de Deus. A glória de Deus é algo tão fundamental e importante, porque ela pertence somente ao Senhor, pois só Ele é fonte de luz, Ele é fonte de todo bem, de todo conhecimento e sabedoria, de toda justiça, santidade e bondade, de toda felicidade e alegria, ao ponto de Deus declarar pela pena do profeta Isaías, em Isaías 42, 8, a minha glória eu não dou a outrem, eu não divido com ninguém. Só Deus tem em si mesmo glória. Portanto, ao agirmos de maneira sábia, de maneira bondosa, de maneira correta e justa, ao sermos cheios e preenchidos da alegria e da felicidade que vem do Senhor, nós devemos estar sempre conscientes que isso é dele em nós, e sempre apontando às pessoas, não sou eu, mas é aquele que vive em mim, é aquele que habita em mim, é aquele que me transformou, que me dá essas bênçãos. É isto, meus irmãos, o propósito, o objetivo, o para quê que a luz deve brilhar, porque a glória de Deus consiste na manifestação do seu poder, dos seus atributos, que foram uma vez colocados na operação da criação, e agora são colocados na operação da salvação de pecadores. Deus manifesta a sua glória salvando pecadores, e as boas obras dos crentes o glorificam na medida em que nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus, não trazendo a glória para nós, mas deixando que esta glória venha até nós e a elevando ao Senhor da glória. Quando as pessoas nos dizem, como você é diferente, como você me ajudou, aí você diz, é porque eu tenho um Deus que eu creio, Ele tem agido em minha vida, Ele tem me dado a graça de ser diferente, Ele tem me dado a bem-aventurança de ser assim. Como você irradia alegria e felicidade, aí você diz, é por causa do meu Senhor, não vem de mim, a glória dele, sempre apontando para aquele que é a fonte viva da luz que brilha em nós, instrumentos de Deus, que manifestando a luz de Cristo aos homens, levam os homens a terem motivo de louvar a Deus, e de viverem em piedade, em justiça. No texto que lemos em nossa liturgia, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, a partir do verso 19, nós percebemos esta característica da luz, que leva os homens a glorificarem a Deus, apontando para eles, pelo simples proceder, pelo simples manifestar da luz, os seus pecados. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Como que eles sabem que suas obras são más? Porque eles veem em nós as boas obras que glorificam a Deus. O grande comentarista reformado, Matthew Henry, explicando esta seção do texto, este versículo, diz, uma conduta santa, constante, exemplar, é o meio mais eficaz para corrigir o pecador e para estimular o justo. Meus irmãos, quando nós temos bons exemplos de pessoas que têm comunhão com o Senhor e que manifestam a luz do Senhor, isto refreia em nós o pecado,
mas ao mesmo tempo nos estimula, nos incentiva a uma prática de santidade. Este é o propósito, para que os homens vejam a luz do Senhor em vós e glorifiquem aquele que é a fonte de toda a luz. Meus irmãos, eu quero fazer uma simples aplicação deste sermão. Eu creio que toda esta pregação já é, pelo fato de clarear a figura, já é uma grande aplicação, já falou a nosso coração nesta noite, mas uma simples aplicação. Você tem sido luz do Senhor, onde Ele tem te colocado. As pessoas têm visto em você, nos seus lábios, verdade e sabedoria. As pessoas têm visto em você, nas suas atitudes, justiça, bondade, prática segundo as Escrituras. E mais do que isto, as pessoas, se vissem você em uma foto e fossem perguntadas a ela, como o amigo seminarista de Sproul perguntou ao pastor Sproul: quem aqui é crente? Elas veem a alegria do Senhor brilhando em seu rosto? Elas veem a felicidade do Senhor brilhando em seu rosto? Meus queridos irmãos, se isto você não tem experimentado, saiba que, tal como o Senhor disse a respeito de João, que era uma lâmpada que ardia e resplandecia, para que você experimente estas coisas, é necessário que o Espírito Santo venha primeiramente arder no seu coração, venha te encher do seu óleo, venha queimar suas impurezas, para que a luz do Senhor brilhe nessa igreja, para que a luz do Senhor brilhe em cada um de nós, no lugar que o Senhor nos colocar para iluminar. Que possamos, meus queridos, sermos cada um de per si uma luz de Cristo no lugar em que Ele nos colocar. Que Deus abençoe a sua santa igreja.